Irmãos, nessa noite eu quero ministrar a vocês com o tema A Igreja que o Senhor Deseja. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Apocalipse 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca, e da boca, saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como que morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas coisas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, eu consagro a Ti esta palavra. Pai, usa a minha vida, tem misericórdia de mim e do Teu povo, porque não somos merecedores de receber a Tua unção e a Tua presença, mas pela graça e misericórdia que a cada dia se renova em nossa vida, eu peço que o Senhor se derrame neste culto, falando, agindo, ministrando, trazendo aos ouvintes que estão aqui graça e poder. Usa-me, Senhor, e eu Te darei toda a honra e toda a glória para sempre. Amém, Senhor. Amém. Pode se sentar, por favor. Há 5 anos atrás, 5 anos e meio atrás, eu e a minha família resolvemos tomar um novo rumo da nossa vida ministerial. Nós decidimos abandonar tudo que nos prejudicava e aquilo que nós enxergávamos que estava nos prejudicando, para viver um novo rumo na nossa vida. E nós começamos do zero. Essa igreja, ela começou numa célula que nós tínhamos no meu escritório, e começamos dia 12 de abril de 2011, uma célula com 16 pessoas. E desde o começo, quando nós começamos um trabalho novo aqui, algumas pessoas cederam as suas casas para fazer nossos grudas, nossas células. Tinha na casa da Nice, do Renato, tinha na casa do Paulão, lá na Tupi, tinha na minha casa, morava na Guilhermina, num apartamento na Guilhermina. Desde o início dessa igreja,
Uma frase que nos acompanhou em nossas orações desde o começo era a seguinte: Senhor, nós queremos ser a igreja que o Senhor deseja. Essa frase tem nos acompanhado e nós oramos sempre com relação a isso. Senhor, nós queremos ser a igreja que o Senhor sonhou aqui na terra. Nós queremos ser a igreja que te agrada, a fim de que quando o Senhor nos olhe, o Senhor sorria em ver o trabalho que realizamos aqui na terra. E logo nos primeiros discursos e primeiras palavras que eu ministrava há 5 anos atrás, sem saber aonde Deus nos levaria, e nem sei para onde Ele vai nos levar ainda, nós temos perseverado nessa oração: Senhor, nos ajuda a ser a igreja que o Senhor sonhou. Nos ajuda a ser a igreja que o Senhor desejou. Algumas orações até mais firmes nós fazemos durante esse período, porque a gente sempre disse assim: Senhor, se for preciso, nos quebra e nos faça de novo, conforme a Tua vontade, porque o nosso desejo é Te agradar. Eu vou ministrar para vocês o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, onde o apóstolo João escreve sobre 7 igrejas da Ásia Menor. O apóstolo João foi o último apóstolo que morreu dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Ele é exilado e retirado na ilha de Pátimos, uma ilha que ficava no mar Egeu. Era uma ilha onde os imperadores na época, Domiciano, ele levou João para lá a fim de encerrar a vida dele ali, calar o último apóstolo de Jesus. Então ele, preso nessa ilha de Pátimos, ele é visitado pelo próprio Filho de Deus, que ele já conhecia em vida. O Filho de Deus que João conhecia em vida era um Jesus que havia morrido na cruz. Era um Jesus que suava gotas de sangue na oração do Getsêmani. Era um Jesus que usou uma coroa de espinhos que não lhe pertencia. Era um Jesus que foi pregado numa cruz, martirizado por um povo que queria acabar com a vida dele. Mas agora o Jesus que aparece para João é um Jesus glorificado e ressurreto. Os seus cabelos e a sua cabeça são brancos como a neve. Os seus olhos são como chamas de fogo. Os seus pés já não são pés com os cravos que colocaram numa cruz, mas os seus pés era como que de bronze polido. Ele era um Deus já glorificado, um Deus que agora aparecia para João e disse assim: João, eu vou te levar para o dia do Senhor, e o que eu te mostrar, escreve. E ele, tudo que via, ele escrevia. Tudo que João via, ele relatou. Antes de João relatar o fim dos tempos, João escreve 7 cartas a pedido de Jesus. 7 cartas aos anjos da igreja. Quando diz anjo da igreja, é o dirigente da igreja. Quando eu falo Ásia, não pense Ásia continente como você imagina hoje. Ásia Menor, a atual Turquia, uma região bem pequena no sentido de Ásia. Então, quando Jesus diz assim, João, escreve a Ásia Menor, ele está dizendo, escreve ao que nós conhecemos hoje como Turquia, aonde havia ali 7 igrejas que já estavam fundamentadas, que já existia. E as palavras de Jesus, se você leu na sua casa como eu pedi, no capítulo 2 e o capítulo 3, você vê que ele fala aquelas igrejas com algumas coisas. Ele fala primeiro com alguns elogios, ele fala também com algumas críticas, algumas repreensões e correções. O que nos ensina muito, irmãos, presta atenção nesta noite. O que nos ensina muito, porque Jesus fala aqui a igrejas, o próprio Filho de Deus, falando à igreja, o que Ele ama e o que Ele odeia, o que Ele deseja e o que Ele não quer, o que Ele sonhou e o que Ele abomina.
Talvez nós todos, lendo esse texto, a gente consegue entender um pouquinho do que Deus deseja de uma igreja. E eu desejo profundamente nessa noite que, à medida que eu for falando, uma palavra até um quanto teológica, porque eu sou um pouco teólogo mesmo, mas eu quero que você seja ministrado em tudo que eu for falando, e tudo que Jesus foi falando para aquelas igrejas, porque vai nos ensinar muito, irmão. Jesus tem tanto interesse na igreja, que no versículo 13 que nós lemos, a palavra fala que Ele está no meio dos candeeiros. Candeeiros aqui no versículo 20, nós vimos que são as igrejas. Jesus está no meio das igrejas. Não só no meio, mas no capítulo 2, versículo 1, Ele anda no meio das igrejas. Jesus tem tanto interesse na sua igreja, que é o seu corpo, que Ele anda no meio da igreja. E eu creio que Deus, o Filho de Deus, está aqui hoje andando em nosso meio. Como o Alex falou quando abriu o culto, aonde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. E eu creio que Deus está aqui, sondando, investigando, averiguando, ministrando a nossa vida, para que sejamos uma igreja que Ele sonhou. Que a Cal seja a igreja que Deus deseja, a igreja que Deus sonhou. Amém, irmãos? Você deseja isso também? Vamos nos unir nesse propósito sempre, de orar assim: Senhor, faça da nossa igreja a igreja que o Senhor sonhou aqui na Praia Grande. Faça da nossa igreja, qual é a nossa missão, Senhor? O que lhe agrada, o que te aborrece, o que te irrita, nos ajuda. Fala comigo, fala com os pastores, fala, Senhor, com os membros desta igreja. Ministra, Pai, o nosso coração e nos ensina. Uma das coisas em comum que Ele fala no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse, para todas as 7 igrejas, Ele diz assim: eu conheço vocês. A uns Ele diz: eu conheço as tuas obras. A outra Ele fala: eu conheço o teu labor. A outra Ele fala: eu conheço a tua tribulação. A outra Ele fala: eu conheço a sua perseverança. Ele conhece. Ele conhece. E a cada uma delas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, Ele diz: eu conheço as tuas obras. Eu conheço coisas que não só o que os homens vê, mas eu conheço o teu coração. Porque essas igrejas se mostravam uma coisa, mas quando Jesus fazia o diagnóstico delas, Jesus mostrava uma outra realidade para aquela igreja. Irmãos, talvez você pode passar na Praia Grande, em lugares que você passe, você olha para uma igreja, você talvez faça um diagnóstico carnal desta igreja. Talvez você olhe e diga assim: essa igreja aí não é muito boa. Ou então você olha e diga assim: essa igreja é maravilhosa. Ou então você enxerga e diz assim: essa igreja é mais ou menos. Só que todo diagnóstico humano que a gente faz dessas igrejas, Jesus vem com um diagnóstico um pouco contrário do que se mostra aquela igreja. E eu quero e tenho a pretensão de ensinar você cada uma dessas igrejas numa forma sintetizada. Cada uma dessas igrejas, o que Jesus elogiou, o que Ele repreendeu, o que Ele avultou e disse: é isso que tem que ser feito. Ou Ele disse assim: não faça isso, porque eu não estou gostando do que você está fazendo. Primeira igreja, capítulo 2, a partir do versículo 1. Éfeso, a capital, uma cidade rica e portuária, exportava e se orgulhava do seu porto, se orgulhava da sua riqueza. A igreja de Éfeso recebe de Deus ali alguns elogios. No capítulo 2, versículo 2, ele começa a falar assim: conheço as tuas obras, Éfeso, conheço o teu labor, conheço a tua perseverança, sei que você não pode suportar homens maus. Está na tela? Sei que você não pode
suportar essas pessoas que você colocou à prova, os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Olha, Éfeso, você é uma igreja doutrinariamente ortodoxa. Você é ilibada nas coisas que você faz. No versículo 6, Jesus disse assim: eu tenho uma coisa a teu favor ainda, que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas não tem muita informação na palavra de Deus, mas era um povo que promovia a idolatria e a prostituição. Esses nicolaítas perverteram alguns do povo e da igreja, mas aquela igreja de Éfeso não permitia, porque era uma igreja que permanecia com a sua doutrina rigorosa, fiel e ilibada. E o Senhor elogia aquela igreja. Uma igreja da capital. Quem não queria ser? Eu creio no meu espírito que muitas pessoas gostariam de ser daquela igreja. A igreja da capital. Quem não queria ser da igreja da capital? De Éfeso, porque o apóstolo Paulo e o apóstolo João trabalharam naquela igreja. O apóstolo Paulo visitou 2 vezes Éfeso na sua 2ª viagem missionária e na sua 3ª viagem missionária. O apóstolo Paulo colocou em Éfeso Timóteo, seu filho na fé, como bispo daquele lugar. Quem não queria ser ministrado pelo bispo Timóteo, que tinha sido ministrado pelo apóstolo Paulo? A igreja doutrinariamente correta, elogiada pela sua ortodoxia, invejada por qualquer pessoa. Ele falou: conheço as tuas obras, uma igreja realizadora. Mas o Senhor vira e diz assim: mas eu tenho uma coisa contra você, no versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti uma coisa: vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês têm doutrina, vocês têm palavra, tem. Vocês têm sermão, vocês têm escola bíblica, vocês não aceitam qualquer tipo de nicolaíta ou qualquer falso profeta. Vocês são uma igreja que realiza, mas vocês não têm o primeiro amor. Estava faltando coração, estava faltando entusiasmo, estava faltando ânimo para aquela igreja que havia perdido o seu primeiro amor. As obras atuais daquela igreja não condiziam com as obras das primeiras coisas quando eles se converteram. Aquela igreja começou muito bem, aquela igreja tinha obras primárias maravilhosas, mas agora, depois de um tempo, perderam o amor. E se eu não tiver amor, eu nada serei, o apóstolo Paulo fala. Aquela igreja tão ortodoxa agora recebeu uma crítica: eu tenho uma coisa contra você, Éfeso, você não tem primeiro amor. E quem fala isso é o Filho de Deus ressurreto, ao apóstolo João, que escreve essas cartas. Vocês abandonaram o primeiro amor, vocês abandonaram o entusiasmo, não há mais fervor, não há mais coração em fazer as coisas de Deus. Vocês até fazem, mas fazem mecanicamente. Não há amor para fazer o que você está fazendo, Éfeso. Eu espero, meu irmão, que enquanto eu prego essas palavras aqui dessas igrejas, que o Espírito Santo ministre o teu coração maravilhosamente. Que você seja cheio de entendimento dessa palavra, para que Deus fale ao teu coração tudo o que nós precisamos permanecer e aquilo que precisamos abandonar. Esmirna, a 2ª igreja que o apóstolo João escreve a partir do versículo 8. O Senhor também faz um diagnóstico para aquela igreja, não muito bom, por sinal, porque no versículo 9 ele diz assim: eu conheço a tua tribulação. Era uma igreja atribulada. Ele diz assim ainda: e a tua pobreza. Uma igreja pobre. O Senhor vê Esmirna e diz assim: pobre, atribulada. O versículo 10, ainda Jesus piora a situação, porque ele diz assim ainda:
vocês ainda vão passar provas de 10 dias e muitos de vocês vão ser lançados em prisão. Por causa de alguns falsos judeus que se levantavam para falar contra os cristãos. Havia naquela época, irmão, um culto imperial. O culto imperial era um culto de pessoas que adoravam ao imperador. Mas o judeu estava isento disso por causa da sua religião. Quando uma pessoa dizia que não era mais judeu, mas que era cristão, então ele perdia essa isenção de ter que adorar no culto do imperador. Então alguns judeus denunciavam os cristãos, e esses cristãos denunciados eram lançados em mártires e situações terríveis, em prisões. Eles iriam passar uma tribulação terrível ainda, irmão, uma tribulação terrível. Talvez ninguém quisesse ser de Esmirna. Quem queria ser de uma igreja pobre, de uma igreja atribulada, de uma igreja que Jesus fala assim: olha, vai piorar. Mas Jesus diz assim no versículo 9: conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Aleluia! Você é pobre perante os homens, mas eu vejo você rico, Esmirna. Éfeso, capital, todo mundo querendo ver as obras que Éfeso fazia. Jesus diz assim: não, eu não vejo isso não, eu vejo falta de amor. Esmirna, todo mundo vê a pobreza e a tribulação, ele diz: não, eu não vejo isso não. Eu vejo que você é rica, pobre para o mundo, mas rica para Deus. Pobre perante a sociedade, os homens que enxergam aquela igreja, atribulada para os homens que veem aquela igreja, mas rica para Deus, agradando ao Filho do Senhor. Rica, tu és rica para mim, Esmirna. Ele elogia aquela igreja, irmão. Ele elogia, ou seja, não importa como os homens veem a igreja, se é uma igreja próspera ou uma igreja pobre, o que importa é como Jesus vê a igreja. Coisas que talvez ninguém vê, mas que Ele, onisciente, conhece o nosso interior e sabe do que nós somos. Pérgamo. A igreja de Pérgamo era uma igreja também que possuía uma biblioteca maravilhosa. A biblioteca de Pérgamo fazia inveja até com a biblioteca de Alexandria, que era uma das maiores bibliotecas daquela época. Eles eram tão focados nessas coisas que eles inventaram um material para a escrita, que hoje nós conhecemos como pergaminho. Pérgamo, pergaminho. Só que essa igreja, com uma biblioteca maravilhosa, começou a ser idólatra a partir do versículo 12, do capítulo 2. O Senhor fala sobre Pérgamo, e Ele diz assim no versículo 13, o diagnóstico de Jesus, Ele diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Olha o que Deus fala: eu conheço onde vocês estão habitando, há um trono aí de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Olha, vocês não negaram a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Presta atenção que eu vou te ensinar isso, irmão. Ele disse assim: vocês estão orando aí onde tem um trono de Satanás, aonde o homem é exaltado, e uma igreja onde o homem é exaltado, aonde o homem é levantado, o Senhor fala, é o trono de Satanás. Porque essa igreja, ela até perseverou, mesmo perdendo Antipas. Antipas era um líder daquela igreja. Irmão, ele foi martirizado, ele foi preso, e ele foi lançado num caldeirão de bronze, e assaram ele lentamente até a sua morte. Alguns falam que Antipas não foi nem num caldeirão de bronze, mas foi num boi de bronze. Colocaram ele dentro de um boi de bronze, acenderam Antipas.
E Antipas foi queimado por ser cristão. E mesmo assim, aquela igreja persevera na fé em Cristo, persevera no Senhor. Mas o Senhor diz assim: mas vocês estão habitando no trono de Satanás, aonde Satanás habita. Porque havia naquela terra ali, naquele povo, eles também tinham um culto a alguns deuses da Grécia. Eles adoravam a Zeus, por exemplo. Adoravam a um deus chamado Asclépio, ou hoje conhecido como Esculápio. Esse deus Esculápio é o deus da medicina. O seu símbolo era uma serpente envolta de um bastão. Talvez por isso você vê até hoje bordado no médico que você vai, nas clínicas de medicina, uma serpente envolta num bastão, porque vem do deus Esculápio, o deus da medicina. Aquelas pessoas começaram a adorar a outros deuses, mesmo tendo uma biblioteca. O Senhor disse assim: não há doutrina nessa igreja. Mesmo tendo uma biblioteca, mesmo perseverando na fé, abandonaram a doutrina, abandonaram a ortodoxia. Permitiram, como diz aqui no versículo 14: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Olha, vocês estão permitindo aí que entrem falsos mestres, falsos profetas, qualquer pessoa prega aí nessa igreja doutrinas que não são cristãs. Não há uma doutrina ilibada nessa igreja. Vocês até perseveram na fé. Olha, morreu Antipas, vocês continuaram firmes mesmo com o perigo de morrer como ele morreu. Mas vocês estão aceitando qualquer falsa doutrina aí no meio de vocês. Vocês estão aceitando Balaão, vocês estão aceitando Balaque. Não há doutrina. E o Senhor repreende aquela igreja. E não só Balaão, mas também os nicolaítas, que Éfeso não aceitava. Já Pérgamo, mesmo tendo uma biblioteca, não usava os seus livros. Talvez uma igreja que tinha uma escola dominical maravilhosa, mas os seus frequentadores não eram participantes da escola. Talvez uma igreja que tivesse um culto de quinta-feira para ensino, mas a igreja não fosse para quinta-feira aprender a palavra de Deus. Talvez uma igreja que não se preocupasse com doutrina, com o estudo da palavra, mesmo tendo recursos para isso. Talvez mesmo tendo um pastor teólogo, não aproveitando tudo aquilo que eles poderiam receber. Não, eles não tinham doutrina nenhuma, não tinha base nenhuma, não tinha critério nenhum. E Deus repreende aquela igreja de Pérgamo. Tiatira, a quarta igreja da Ásia Menor. A exemplo de Pérgamo, Deus fala que eles são perseverantes. A partir do versículo 18, 19, versículo 19 diz assim: Tiatira, eu conheço as tuas obras. Ele começa a elogiar e diz assim: eu conheço, vocês têm obras maravilhosas. Eu conheço o teu amor, versículo 19. Eu conheço a tua fé. Igreja de fé. Conheço o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que a primeira. Ao contrário de Éfeso, que começou bem e estava mal, Tiatira começou talvez com menos obras, e agora estava com muito mais obras, muito mais numerosas do que a primeira. Tiatira, vocês realizam demais. Igreja realizadora, notável pelo seu amor, pela sua fé, pela sua perseverança, pelo seu serviço. Tenho porém contra ti uma coisa, que vocês toleram essa mulher chamada Jezabel, no versículo 20.
Jezabel que está colocando entre vocês, o Senhor fala, e seduzindo os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Olha, Tiatira, vocês são uma igreja realizadora demais, mas não tem santidade no meio de vocês. Todo mundo que vê essa igreja diz assim: igreja relevante, notável, realizadora. O Senhor vê e diz assim: conheço e não tem santidade. Toleram a prostituição, toleram Jezabel, toleram idolatria. Tenho porém contra você que você tolera essa mulher. Ah, Tiatira, amorosa, tão amorosa, talvez seja aquela igreja que teria a melhor recepção. As pessoas chegavam lá, talvez seriam abraçadas com tanto amor, com tanto carinho, mas dentro dela não havia santidade que agradasse o Filho de Deus. Sardes. Agora começamos a partir do capítulo 3. A igreja de Sardes. Acompanha aí na sua Bíblia, irmãos, porque o nosso telão, o versículo 1 está faltando. Hoje pela manhã nós percebemos. A igreja de Sardes, uma igreja que se orgulhava de algumas coisas. Antes de você ler, quero te contar um pouquinho da história de Sardes. Uma igreja que tinha uma indústria dentro da sua cidade, uma indústria de coisas, de produtos têxteis. Como é que fala? Uma indústria têxtil, né? De lã, de tinturaria. Eles produziam lã e se orgulhavam da sua tinturaria. A igreja de Sardes. Só que a igreja de Sardes ainda tinha uma coisa que todo mundo que visse ela dizia assim: essa igreja é viva demais, vibrante, alegre. A igreja mais alegre da Ásia era essa igreja de Sardes. Talvez eles pulavam nos louvores, batiam palmas, diziam glória a Deus. O sorriso no rosto daquela igreja. Não havia igreja mais vibrante, não havia igreja mais viva, não havia a igreja mais maravilhosa no que diz respeito à alegria. O Senhor vem então no versículo 1 e diz assim: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas você está morto. Era uma igreja muito vibrante, era uma igreja muito alegre, mas Deus reconhece o coração, diz assim: esse povo está morto. Mesmo batendo palmas, mesmo sendo vibrante, mesmo pulando no louvor, mesmo glorificando, mesmo sendo alegre, eu conheço o coração deles, eles estão mortos. Não há vida dentro do coração deles. Sardes, você está morta, Sardes. Sardes, ainda há entre vocês aí alguns que não se contaminaram e suas vestiduras continuam brancas. No versículo 4. O engraçado é que Jesus usa isso e diz assim: como eles têm uma indústria têxtil, uma tinturaria, Deus fala: eles, a veste de alguns ainda são brancas. Não usam essa tinta que vocês têm, que vocês se orgulham de ser tão vivos. Eles são brancos, porque dentro de uma mesma congregação pode existir pessoas muito vivas e algumas mortas, algumas quase morrendo, porque o versículo 2 ele diz assim, ser vigilante e consolida o que estava para morrer, porque tem alguns que não morreram ainda. Na mesma congregação, ouvindo o mesmo bispo, o mesmo pastor, o mesmo dirigente, ouvindo a mesma palavra, no mesmo templo, há pessoas que permanecem muito bem, perseverantes na fé. Na mesma congregação, ouvindo a mesma palavra, sentando na mesma cadeira, há pessoas que estão mal na fé, estão morrendo na fé.
E os filhos de Deus então diz assim: Sardes, tão viva para o mundo, tão morta para mim. Tão vibrante, tão alegre, tão morta, essencialmente falando. Ah, Sardes, você está causando isso no Filho de Deus. Seja vigilante. Filadélfia. O nome Filadélfia significa amor fraternal. Igreja evangélica, amor fraternal. Filadélfia. Essa igreja era a igreja mais fraca daquela época. A menor cidade, a menor igreja. O Senhor disse para ela assim: eu sei que você tem pouca força. A partir do versículo 7, a partir do versículo 8, no finalzinho do 8 ele diz assim: e tens pouca força. Eu sei que vocês são fracos. A igreja mais fraca, que talvez ninguém queria. Quem quer participar de uma igreja fraca? Quem quer participar de uma igreja pequena? Numa cidade pequena? Quem quer ser desse daí que ainda Jesus fala: você tem pouca força, Filadélfia. Mas para esta igreja, a exemplo de Esmirna, o Senhor só tem elogios para ela. E o Senhor diz assim para Filadélfia: Filadélfia, eu sei que você é fraca, que tens pouca força, mas eu tenho posto diante de você uma porta aberta. E a porta que eu ponho diante de você, a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. Olha, você é fraca, mas eu ponho uma porta na tua frente, Filadélfia. Você não tem força, mas eu ponho uma porta na sua frente, que ninguém pode fechar, Filadélfia. Que ninguém pode fechar, e o Senhor só tem elogios para essa igreja. Só tem elogios para Filadélfia. Uma cidade que foi destruída num terremoto no ano 17 depois de Cristo. Foi toda abalada, e o Senhor fala para ela assim: eu vou fazer de vocês coluna no meu santuário. Você vê que Jesus usa a geografia daquela época, a história daquela época para ministrar o povo. Um povo que viveu um terremoto, e Jesus fala assim: você vai ser coluna. Você vai ser coluna no meu santuário. Última igreja. Eu não vou conseguir ministrar tudo que eu preparei aqui hoje, irmãos. Laodiceia. Essa sim, a igreja mais rica de todas. Essa sim, a igreja capital do comércio, da indústria e do centro bancário, o centro financeiro da Ásia Menor. A igreja mais próspera, não faltava nada para ela. Eu acho que se o bispo daquela igreja dissesse assim: precisamos de um fogão industrial, como falamos aqui, viria alguém e compraria talvez a cozinha inteira industrial. Se queimasse um projetor, eu acho que já comprariam 3. Falando: aqui não vai faltar nada. Microfones da Sennheiser, AKG e Shure, para os salmistas se alegrarem. Os melhores instrumentos, o melhor som. Creio no meu coração que o templo era o templo mais ornamentado, com ar-condicionado, com um clima agradável, um som maravilhoso. Eles sofreram também um terremoto, nem quiseram a ajuda de Roma, porque falaram: não, a gente se levanta sozinho. E se levantaram sozinhos. Cada um que olhasse lá Laodiceia dissesse assim: nossa, meu, quero tocar nesse altar aí, meu. Quero fazer parte dessa igreja. Qualquer que olhasse Laodiceia ia dizer: que igreja maravilhosa, eu quero ser desta igreja. Eu quero ser dessa igreja Laodiceia, Laodiceia.
Eu quero ser dessa igreja porque é a igreja mais linda, a mais rica de todas. Mas Jesus vem e começa a falar alguma coisa. Para aquela cidade tão próspera, um centro bancário, uma cidade que ainda tinha produção de colírio, exportava colírio, uma cidade que tinha uma indústria têxtil invejada por qualquer outra cidade, uma cidade muito próspera, muito próspera. Então o Senhor usa toda a história daquela época e sua geografia para trazer um diagnóstico para Laodiceia. Ele diz assim: conheço as tuas obras, que não és quente nem frio. Quem dera fosses quente ou frio. Assim, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus fala isso porque Laodiceia estava no meio de duas cidades, Hierápolis e Colossos. 9,7 quilômetros para uma cidade, 9 quilômetros para outra cidade, fazia um triângulo assim. Em Hierápolis, termas, águas quentes e terapêuticas, que as pessoas vinham até Hierápolis para serem curadas, nas águas termais daquela cidade. Em Colossos, águas frias, também terapêuticas, que as pessoas vinham para ser curadas ali em Colossos. As águas que se juntavam de Colossos e de Hierápolis, águas quentes com águas frias, chegavam em Laodiceia por aquedutos mornas, não serviam nem para terapia, muito menos para saciar a sede daquele que quisesse beber a água, porque era uma água morna. Então o Senhor usa aquele termo e diz assim: assim porque você é morno, eu estou com ânsia, com náusea, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você é morna. Você, Laodiceia, é uma igreja morna. Você não é quente como Hierápolis, você não é fria como Colossos, você é morna, Laodiceia. Eu estou quase vomitando você da minha boca, eu tenho nojo de você. Eu não estou suportando a sua mornidão. Se não bastasse isso, o Senhor diz assim no versículo 7, 17, vocês dizem: eu estou rico, estou abastado, não preciso de coisa alguma. Olha, vocês não sabem o meu diagnóstico. Vocês não sabem que tu é infeliz. Vocês acham que vocês são ricos? Vocês são miseráveis, pobres. Vocês inventaram o colírio, vocês são cegos. Vocês têm indústria têxtil, vocês são nus. Eu não me agrado de vocês. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Versículo 19, ele diz assim: eu disciplino e repreendo a quantos amo. O versículo 18, ele falou assim: compra de mim ouro refinado. Eu vou te falar qual é o maior problema desta igreja, irmãos, que eu enxerguei ontem, quando eu estava estudando essa palavra. É o versículo 20, que a gente sempre usa para salvação. O Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O maior problema daquela igreja é que Jesus estava para o lado de fora daquela igreja. Como é que Jesus tem que bater na porta para entrar numa igreja? A gente fala isso para o mundo, a gente fala isso para quem não tem Jesus, a gente fala isso para quem não tem salvação. Abra o teu coração para Jesus entrar. Mas para uma igreja, Jesus vem e diz assim: igreja, eu estou na porta batendo, vocês vão me deixar entrar? Vocês vão me deixar entrar, igreja? O que Jesus queria era sentar à mesa e ter comunhão e intimidade com aquela igreja, que era rica, tão maravilhosa, mas não partilhava do pão com o Senhor.
mas não tinha comunhão com o Filho de Deus. E o Senhor para esta igreja só tem repreensões, correções, censuras e críticas para fazer para Laodiceia. Não há um elogio de Deus para a igreja que qualquer um elogiaria. Deus olha para aquela igreja tão próspera que todo mundo admirava e diz: não, eu estou quase vomitando vocês da minha boca. Não estou me alegrando com vocês. Eu não tenho tempo hoje de ministrar tudo que eu preparei aqui para vocês, irmãos. Mas em cada uma dessas igrejas, o Senhor começa a dar conselhos. Em todas elas Ele dá conselhos. A Éfeso, Ele fala assim: lembre de onde você caiu e se arrependa. A Esmirna, Ele fala assim: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A Pérgamo, Ele diz também: arrepende-te, da mesma forma que Ele fala com Éfeso. A Tiatira, Ele diz assim: você precisa guardar até o fim as minhas obras. A Sardes, o Senhor fala: seja vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Para Filadélfia, Ele mesmo assim dá conselho, mesmo só elogiando Filadélfia, Ele dá conselhos e diz assim: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E para Laodiceia Ele dá o último conselho: aconselho-te que de mim compre ouro refinado. Compra de mim. Eu tenho que ser a fonte da igreja Laodiceia. Jesus tem que ser a fonte de abastecimento da igreja. E por fim, eu não vou ter tempo hoje de ministrar, talvez num outro dia. Por fim, de cada cidade, de cada igreja, o Senhor diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei alguma coisa. Você que leu sabe o que eu estou falando. Ao vencedor, ao vencedor. A Éfeso, Ele diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia. A Esmirna, Ele fala assim: ao vencedor, esse vencedor não vai sofrer dano algum da segunda morte. A Pérgamo, Ele diz assim: ao vencedor eu vou dar a honra de comer do maná escondido. E se não bastar isso, você vai ter uma pedra branca. A pedra branca, o judeu ganhava uma pedra branca quando ele era absolvido da sua pena. Era como se fosse um alvará de soltura. Qualquer autoridade que encontrasse aquela pessoa, aquela pedra, ele mostrava, falava assim: eu estou absolvido. É exatamente o que Jesus fez com eles. Olha, se vocês vencerem, eu vou dar para vocês uma pedra branca. E ainda não só a pedra branca, mas um novo nome que ninguém sabe. Deus vai te batizar de novo com um novo nome. Que igreja que eu parei? Agora Tiatira, ao vencedor, eu vou dar para você autoridade sobre as nações. Sardes, ao vencedor, eu vou escrever o seu nome no livro da vida, e eu confessarei o seu nome perante o meu Pai. Filadélfia, amor fraternal, ao vencedor, Filadélfia, você vai ser coluna no meu santuário, e eu vou escrever alguns nomes nessa coluna. Que nomes? O nome de Deus, o nome da cidade santa e o novo nome de Jesus. Laodiceia, se você vencer Laodiceia, ao vencedor, eu darei a honra de sentar comigo no meu trono. Eu só queria sentar com você à mesa, e vou te dar a honra de você sentar no trono comigo. Ao vencedor, aquele que vencer as tribulações, perseverar, vencer o pecado. Ao vencedor, como aquele que está numa Olimpíada e vai receber a sua coroa. Nós estamos hoje lutando para um dia recebermos um pouco do que Ele reservou para cada um de nós. E Ele fala para essas igrejas, irmãos: o mais triste
é que hoje na Turquia, nessas igrejas, não há mais nenhuma igreja dessa daqui. No final de cada carta que Jesus mandou João escrever, ele disse assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Talvez eles não escutaram a voz do Espírito Santo que ministrava todos os dias e dizia assim: vocês são mornos, vocês não têm doutrina. Aquele que tem doutrina não tem amor. Aquele que tem muito amor não tem doutrina. Aquele que é rico, eu estou falando, você é pobre. Aquele que é pobre, estou falando, você está rico. Eles não ouviram a voz do Espírito Santo até hoje. Hoje não existe mais essas igrejas. Que igreja que nós somos? Nós somos a igreja que o Senhor deseja. Nós somos a igreja que o Senhor sonhou. Nós somos a igreja que persevera. O meu desejo é que essas breves palavras que eu falei neste culto tenha ministrado o seu coração, para que você possa refletir do que nós devemos ser aqui na terra. Eu não sei se você gostou ou não dessa palavra, mas eu quero saber o que Jesus gostou dessa palavra. Aleluia. Confesso para você que não é muito gostoso de ouvir termos como esse: você é morno, você tolera, eu vou vomitar-te da minha boca. Confesso, irmãos, que me dá um pouco às vezes de frio na barriga, de pensar que Jesus olhe para mim e diga assim: Cal, Praia Grande, Bispo Tarles, anjo da igreja, realizadora, vibrante, rica, próspera, e ao mesmo tempo diga para nós: não tem ortodoxia, não tem amor, não tem primeiro amor, morna, não ama as pessoas. Que igreja nós queremos ser, irmãos? Você que me ouviu nesse canal do YouTube, que igreja você quer ser, Senhor? Que pessoa você quer ser em Deus? Que igreja o Senhor sonhou para nós? Qual legado estamos deixando para a próxima geração dos nossos filhos? Filhos que não gostam de igreja, que não conhecem nos pais o primeiro amor, que talvez só ouvem os pais reclamando da igreja em casa: ah, porque é isso, ah, porque é aquilo, ah, porque é aquilo outro. Corremos o risco de perdermos o primeiro amor. E você que está aqui há muito tempo, irmãos, você começou bem, como é que você está hoje? Como está teu coração? Faça uma análise aí. Você que se desviou da igreja, está vindo aqui hoje, por quê? Sabe por quê? Porque Deus te chamou aqui para você se reavivar no Senhor. A minha oração é: aviva a tua obra, ó Senhor. Traz o avivamento para este povo. Fala com os teus filhos, e que nesta noite o Espírito Santo te ministre. Que sejamos uma igreja viva, vibrante, mas que também ama, ortodoxa. Uma igreja viva, uma igreja que agrada a Deus. Diga assim comigo: Senhor, eu desejo te agradar com a minha vida. Diga assim: Senhor, nós queremos ser a igreja que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.